Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai de amor, com os nossos corações abertos para aprendermos mais um pouquinho do Teu Evangelho Redentor. Abra as nossas mentes, os nossos corações, nos intuindo, Pai querido, para que possamos sentir, aprender e absorver essa mensagem, Senhor, que nos será dada nessa noite, clareando as nossas mentes, os nossos corações e ajudando-nos, ó Pai de amor, a colocarmos em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós te agradecemos por esse instante e te pedimos que mais uma vez fica conosco, no nome santo e amado do teu Filho Jesus. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Então, vamos lá ao nosso estudo. Bom, como a gente estava dizendo, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso estudo anterior, nós estávamos no capítulo 2, no item 5, que vai falar do ponto de vista. O que é esse ponto de vista aqui, só para a gente recapitular antes de iniciar? O ponto de vista só da vida material, como um ser finito, né, que tudo terminaria com a nossa morte, e o ponto de vista mais espiritual, que nos dá uma visão mais ampla de tudo, encarar a vida como espíritos imortais que somos. Então, esse simples fato de mudança do ponto de vista, o Evangelho vai nos colocar ali, que nos traz uma clareza maior de pensamento. Por que eu digo uma clareza maior de pensamento? Porque, de uma forma ou de outra, de qualquer ponto que a gente analisar, tendo um ponto de vista espiritual, do espírito imortal, você tem uma imagem mais ampla das coisas. Então, isso nós vimos nos estudos anteriores ali. Às vezes, aquela dificuldade, aquele obstáculo que a gente está passando aqui, quando se tem esse ponto de vista mais elevado, você consegue enxergar com mais nitidez que aquela dificuldade, aquele obstáculo, é algo para o teu crescimento. E que, por mais difícil que seja, você veio com as ferramentas do seu planejamento encarnatório para superar esse obstáculo. E é passageiro. Inclusive, se nós analisarmos a questão do espírito imortal, a gente vai ver que, por mais que a gente passe uma encarnação inteira tendo dificuldade em algum ponto, ou diversos pontos, ou diversas dificuldades assim maiores, se representa um percentual pequeno da nossa vivência enquanto espíritos, né? E não somente isso, outro ponto que eu também já citei, a questão de ser algo voltado ao nosso crescimento, né? Às vezes, e isso assim, na grande maioria das vezes, no momento em que nós estivermos passando por aquela prova, a gente não vai ter essa visão de enxergar o porquê. A gente tem essa tendência a demorar um pouco em entender, ou às vezes nem entender, tá? É normal? É normal, todo mundo vai passar por isso. E principalmente na questão do não entender também, a gente tem que saber que muitas vezes a gente não vai ter ferramenta para entender por que está passando aquilo ali, mas o que vai preencher nesses momentos essa lacuna da dúvida? A fé. Certo? A gente tem que ter essa fé, nesse ponto, inclusive, a nossa fé se torna uma certeza de que há um objetivo em todo e qualquer sofrimento, em todo e qualquer obstáculo, em toda e qualquer prova, expiação, certo? Nós não estamos aqui, e hoje nós podemos afirmar isso com mais propriedade, nós não estamos aqui ao léu, né? Nós não estamos aqui ao acaso, né? Nós não viemos aqui simplesmente por uma força de aleatoriedade. Não, existe uma força divina acima de todos nós, que coordena, organiza o nosso planejamento encarnatório, nos dá essas oportunidades, inclusive nos dá as provas de acordo com aquilo que a gente consegue suportar. Deus não dá para ninguém uma cruz maior do que consegue carregar. Então, por isso que muitas vezes a gente
não consegue entender, mas mesmo assim a gente tem que persistir e seguir, certo? Então é justamente disso que nós estamos falando, desse ponto de vista. Então, tanto do ponto de vista materialista, aqui eu estou dizendo materialista no sentido de enxergar como pela visão da unicidade da existência, né? Então, aquela visão de que o nosso espírito ele é criado juntamente com o corpo, tá? E aí vai fazer o contraponto ali da visão espiritualista, que aí a gente vai falar de multiplicidade de encarnações e de anterioridade do nosso espírito com relação ao corpo, né? O corpo aqui, enquanto encarnados, ele é uma ferramenta que nos foi dada durante essa encarnação para cumprir com aqueles compromissos que nós assumimos antes de retornar aqui à Terra, certo? Nós paramos justamente nesse ponto aqui que está sublinhado, está marcado aqui em vermelho, né? Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. E aí a gente já consegue aqui começar o nosso debate, né? Aquele que dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, infelizmente, esse espírito ele vai direcionar todas as suas energias para coisas passageiras, para coisas efêmeras, que não vão adicionar na vida do espírito, certo? E é justamente isso que o autor vai nos falar aqui em seguida. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. E como a gente sabe, o presente e tudo que a gente tem, tudo que a gente tem acesso aqui nessa encarnação, a não ser as qualidades do espírito que a gente consegue assimilar, são coisas passageiras. Então a gente acaba entrando meio que num ciclo ali que vai nos levar, vamos dizer assim, a desperdiçar essa oportunidade maravilhosa de ter uma encarnação aqui para realmente angariar os bens que não são efêmeros, que não são passageiros, né? Que são as qualidades que a gente consegue desenvolver para o nosso espírito que é imortal, certo? Esses bens são os que a gente tem que, lembrando isso, a gente vai estudar mais profundamente aí para frente, são esses bens que a gente tem que focar a nossa energia. E, lembrando, mais uma vez, sem deixar de lado as necessidades do corpo material, porque se nós temos necessidades do corpo material, isso tudo faz parte da providência divina também, então nós não podemos deixar de lado isso. Por quê? Porque são oportunidades também, né? Então, o que ele vai nos dizer aqui? Sem nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos. Ou seja, o que ele está falando aqui? Essa analogia com a criança nos remete àquele imediatismo, né? A uma visão focada no agora. Né? O que a criança geralmente foca? Naquilo que ela pode ter de coisas momentâneas ali, de prazer momentâneo. O que a criança geralmente quer? Brincar, se divertir. A criança vai para a escola estudar porque quer, porque gosta. São raras as exceções aí de espíritos mais evoluídos que já trazem essa carga de conhecimento que dá essa lucidez de ter essa necessidade. Tá? A gente sabe que na grande maioria, na esmagadora maioria, não. A criança vai buscar a necessidade ali do momento. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. E aqui, mais um ponto. Do que ele está falando nessa parte, exatamente? Na necessidade que nós, seres humanos, temos, muitas vezes, e desenvolvemos aqui enquanto encarnados, de satisfazer todos os gozos possíveis, independente do que nós vamos ter que fazer para satisfazer esses gozos. Isso nós temos exemplos aí a rodo, né, de pessoas que se perdem aqui na encarnação com relação a isso. Pessoas que muitas vezes têm acesso aos bens materiais, à riqueza, à fortuna. E por que eu estou dizendo isso? Nós vamos ver mais um pouquinho à frente ali que não se condena o uso da riqueza e a fortuna, não se condena a obtenção da riqueza e da fortuna, e sim importar-se mais com isso do que com as coisas do espírito.
Então, se você coloca todas as suas energias nos bens que se lhe afiguram reais ali, que ele está dizendo, são os bens que a gente consegue, que são tangíveis, né? Aquilo que a gente consegue tocar, ter um celular novo bom, ter um carro, ter uma casa, ter tudo aquilo que seja material ali, que seja da satisfação dos prazeres carnais, dos prazeres materiais. Então, se a gente começa a se dedicar única e exclusivamente a isso, vai ser uma encarnação perdida, porque vai chegar ao final, nada disso a gente vai levar consigo, a gente sabe, e a gente não vai ter dedicado nenhum tempo a fazer caridade, a melhorar o nosso relacionamento enquanto pessoas inseridas em uma sociedade, a melhorar o nosso entendimento com relação às necessidades do próximo, a angariar bens que a gente vai levar consigo. O que a gente consegue levar consigo? O bem que a gente faz e as qualidades que a gente desenvolve. Isso a gente não vai perder. Não vai, como a gente já viu aqui em diversos estudos, não vai se operar uma mudança milagrosa quando a gente simplesmente mudar de plano. O que vai acontecer é que a gente vai se encontrar da mesma forma, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes que a gente desenvolve aqui na Terra, certo? Não vai operar assim uma mudança milagrosa. É aquele famoso, né? Não é porque morreu que virou santo. Né? Isso não vai realmente acontecer. A gente não vai morrer e virar santo da noite para o dia, assim, não passa de mágica. Nós temos na nossa encarnação a ferramenta que é para fazer o nosso burilamento, para desenvolver qualidades e desenvolver esses nossos tesouros, vamos dizer assim, que são o bem que a gente faz, as coisas que a gente vai conseguir levar, né? Desenvolver, né? Trazer pelo menos um pouquinho de luz dentro de nós, para a gente saber com relação à vida espiritual, como que funciona, o que a gente tem que fazer para se preparar, certo? E aqui o autor continua explicando sobre a visão materialista, né? Sobre a visão unicamente voltada às coisas aqui da Terra. Ele estava dizendo aqui que a gente vai desenvolver essa necessidade de amealhar todos os bens materiais, né? Os únicos que se lhe afiguram reais, porque no início ele falou, né? Quando há uma dúvida sobre a vida futura. Então ele está dizendo justamente daquele espírito que ele duvida, que ele não tem a fé ainda desenvolvida, que ele não tem essa visão do espírito imortal que ele vai ter essa dúvida sobre a vida futura, vai fazer com que ele queira, de qualquer forma, satisfazer as suas necessidades materiais, certo? A perda do menor deles, aqui que ele está se referindo, aos bens materiais, lhe ocasiona causticante pesar. Ou seja, vamos analisar essa questão, se colocando no lugar do sujeito ao qual o autor está se referindo aqui. Para aquela pessoa, né, se nós nos colocarmos como espíritos que têm essa dúvida na vida espiritual, na vida futura, né? Então, para nós, esse raciocínio vai levar ao raciocínio de que acabou a vida, morri, acabou. O que a gente vai querer fazer? Aproveitar ao máximo da vida enquanto estamos aqui. Não perder nenhuma oportunidade de ter prazer, de gozar dos bens materiais, de ter mais que o outro, de poder ostentar as coisas materiais, de conseguir dinheiro a todo custo, de conseguir bens materiais a todo custo, certo? E aí a perda de qualquer um desses bens vai pesar muito mais. Por quê? A gente está considerando que nós temos uma vida só. Então vamos supor, eu tenho um carro, esse carro foi roubado. Nossa, vai demorar muito para eu conseguir outro. Eu vou perder muito tempo, eu vou ter que me esforçar o dobro agora para poder, né, reconquistar esse bem material. E para mim, isso vai se tornar mais pesado, porque justamente por essa falta de ponto de vista do espírito imortal. Porque para mim é uma oportunidade que passou e uma dificuldade que vai gerar, que eu não vou conseguir recuperar aquele tempo mais. Eu não vou conseguir superar essa perda muitas vezes.
E veja, eu estou dizendo de uma perda bem simples, mas isso aqui pode ser levado, inclusive, ao pé da letra. Tem gente que acontece isso, eu trabalho com clientes, inclusive, diariamente aí, que perdem o veículo. E eu vejo que, para muitos, a superação dessa perda, ela é muito mais difícil do que para outros. Muitos já têm essa visão menos materialista. Não, perdi, mas perdi um bem material, e como eu tenho saúde, que Deus me permite ter um trabalho, ter saúde, ter uma casa, isso vai pesar para mim? Vai, não vai deixar de ser difícil, né? Nós não podemos ter essa visão também de uma ilusão de que, nossa, quando a gente foca tudo na vida futura, as dificuldades daqui somem. Não vai sumir, gente. O que vai acontecer é que esse fardo se torna bem menos pesado, porque a gente sabe que a gente consegue superar, a gente tem fé que aquilo ali é só um bem material realmente, e que Deus está ao nosso lado em todos os momentos. Então, eu teria que passar por aquilo ali, que eu vou conseguir, né, que isso não vai me trazer nenhum atraso, e sim, se a gente analisar pela figura toda, com uma visão mais ampla, vai me trazer, na verdade, algum benefício. Pode ser que eu não consiga enxergar esse benefício agora. E muitas das vezes eu não vou enxergar. Mas que vai me trazer um benefício, uma lição, vai. Né? Então, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, sabe aquele desejo que você tem de ter determinada coisa, e aí você não consegue alcançar aquela determinada coisa? Uma injustiça de que seja vítima. E quem de nós nunca foi vítima de uma injustiça? Isso é bíblico, né? Que nós vamos passar por injustiças, vamos passar por calúnias, né? Nós, do Espiritismo, inclusive, a gente costuma comentar de que existem diversas injustiças no mundo, mas nenhum injustiçado, né? Então, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos. Então, veja, qualquer ponto da vida que a gente passar por uma prova que atingir, né, o nosso ser, vai doer muito mais se a gente não tiver noção de que aquilo é passageiro e, na verdade, é efêmero, né? Se a gente considerar que somos espíritos imortais, que nós temos a eternidade pela frente. Isso é um pequeno momento de dificuldade. Então, uma decepção qualquer, uma ambição que a gente não consegue, um engano, uma injustiça, o orgulho ou a vaidade, e esses aqui, em quem tem essa visão muito materialista, eles doem demais, eles se tornam muito inflados, o orgulho, o ego e a vaidade, que é muito fácil de ferir, né? Então, se torna um tormento. Qualquer ferida que você tenha, qualquer coisa que se contrapõe ao seu exercício do seu orgulho, da sua vaidade, se torna uma dificuldade imensa, né? E realmente lhe transforma a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. Gente, aqui eu vou precisar da ajuda de vocês. O que vocês acham que a gente pode extrair dessa parte aqui, ó? Infligindo-se ele, desse modo, a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes. O que eu entendo por isso? Não tem nada em Deus que é colocado ali para nos punir de alguma forma. Nós, quando tiramos o nosso foco da verdadeira natureza das coisas, do amor de Deus, é que a gente fica se infligindo uma tortura, muitas vezes sem perceber. E, geralmente, quando a gente faz isso sem perceber, fica se infligindo essa angústia, esse sofrimento, essa ansiedade, a gente tende, inclusive, a culpar quem menos tem culpa, que é Deus. A gente nunca vai assumir a culpa disso, mas a gente vai culpar a Deus. O que vocês entendem? Alguém entende alguma coisa diferente disso aqui? Vamos lá, gente. Pode abrir o microfone aí e contribuir. Quero ouvir a vozinha de vocês também. Deixa eu aproveitar já e perguntar uma coisa para vocês. Eu estou vendo que meu vídeo está dando umas travadas aqui. Para vocês, está transmitindo normal aí? Aqui para mim tá normal. Tá normal? Não está travando? Para mim também está normal.
Tá normal. Tá, é que eu tô vendo na câmera aqui que às vezes tá dando uma travadinha aqui, mas acho que é da internet daqui mesmo. Sobre o texto, eu acho que ele é bem autoexplicativo, né? Eu acho que eu entendi aí é que quem coloca o peso mesmo, né, nessa perca dos bens materiais ou foco nisso, quem coloca o próprio peso somos nós mesmos, né? Então, acho que ele é bem explicativo, você foi muito feliz aí na colocação. Perdi um celular. Não, beleza, me deu trabalho e tal, mas, enfim, é, assim como eu comprei esse, eu vou comprar outro. Perdi um carro, é aquela velha história que diz, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Então, Exatamente. então acho que isso, pelo menos para mim, é bem, bem claro. Inclusive, sempre eu sou novo na doutrina e eu sempre, antes, assim, um pouquinho antes, eu tinha aquela dúvida se, assim como algumas religiões, a filosofia do espiritismo também pregava o voto de pobreza, né? Então, porque, tipo, eu, eu já passei por uma fase da minha vida bem com vários desafios financeiros, então eu não gostaria de ter uma vida miserável. E isso era um ponto bem, bem importante, assim, para mim. Nossa, isso é interessantíssimo. E não foi à toa que você disse isso hoje. Primeiramente, seja bem-vindo aqui ao nosso grupo. Nós todos aqui estamos iniciando aí esse estudo e estamos aqui um para contribuir com o outro, mas a gente vai tocar bem nesse ponto específico nesse estudo ainda de hoje. Que tem uma partezinha aqui para frente, ó, que ele vai falar justamente sobre essa questão dos bens materiais. Ó. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. E não é só nesse ponto aqui que o Evangelho vai dizer a respeito disso. Em outros capítulos do Evangelho, que a gente vai ver mais para frente, no capítulo 7, por exemplo, ele se refere novamente a isso. De que não há mal nenhum em ter os bens terrenos. O Espiritismo não condena, né, essa questão da pobreza, da riqueza, não. Inclusive, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, a gente está fazendo uma discussão que, nesse último estudo agora de quarta-feira, a gente estava na discussão justamente disso, né? Que são provas diferentes. Então, a gente vai passar, e a gente passa, né, pela dificuldade da pobreza, pela prova da pobreza, e também a da riqueza exacerbada, ela se constitui uma prova também. E hoje em dia nós temos, inclusive, muitos exemplos que a gente pode utilizar aí de pessoas que, quando chegam nesse auge, elas acabam se perdendo, né? Você vê, quando a pessoa coloca muita importância nesses bens materiais aqui, é um perigo para ela mesma, né? Se torna uma bomba relógio. Por quê? Porque ela pode tanto passar pela angústia de não conseguir ter, quanto ela pode conseguir tudo aquilo que ela almeja e encontrar um vazio existencial imenso, que causa que a pessoa se perca, né, em si mesma. Isso a gente vê assim com bastante frequência, inclusive nos dias de hoje. Diversas pessoas aí, artistas, pessoas famosas e tudo mais, quando elas alcançam aquele auge da carreira, enfrentam a depressão severa, muitas vezes partem para os vícios, para as drogas, e não conseguem lidar com isso também, porque é uma prova, lidar com o dinheiro, tanto em pouca quantidade quanto em muita quantidade, é uma prova. Todos eles são provas. Mas, Inha, pode falar. Ao meu ver, tudo isso que acontece com a gente não pode se concentrar muito no que está acontecendo, e sim olhar, né, você distanciar do problema e olhar o porquê está acontecendo aquilo, né? Porque tudo é uma lição, tudo é um aprendizado, e nos momentos mais difíceis também não deixa de ser uma lição e um aprendizado, sabendo, né, que tudo está certo, no momento certo, está tudo dentro do plano divino. Exatamente. Edina, pode falar.
Boa noite. É Boa porque noite. assim, é porque muitas vezes a gente não sabe distinguir, né, o essencial, né, do supérfluo. E isso aí gera sofrimento, e a gente se deixa levar, né, pelo desejo. A gente sabe que o desejo ele é importante, mas quando ele é bem conduzido com equilíbrio, para que não, como se diz, para que corresponda à sua verdadeira necessidade, né? Porque a gente viu que a gente às vezes é muito também muito imediatista e às vezes quando você diz, né, quando a gente foca só na vida presente, então a gente quer atender, né, apenas os nossos desejos materiais, as nossas necessidades materiais. E quando a gente não consegue, aí geralmente aí gera sofrimento, né? E aí Sim. esse sofrimento, porque e agora com essa questão agora das redes sociais, onde todo mundo expõe a vida, que muitas vezes a gente sabe que por trás daquela realidade, às vezes existe, como você diz, esse vazio existencial, mas aquele que está olhando fica com aquela sensação de querer ter uma vida igual, né? E A aí tudo comparação, cria né? sofrimento, cria sofrimento, né? Porque não vê essa perspectiva da vida futura, da questão de você, como no Evangelho fala, a verdadeira propriedade, né? Então, assim, o que eu trouxe e o que eu vou levar, né? Então, assim, e aí onde você vai investir naquilo que realmente vai alimentar o seu espírito. Sim. Mas tudo é Essa, crescimento e aprendizado, né, Wellington? sim, sim. Todas essas questões aí nos trazem alguma coisa que a gente tem que passar justamente para a gente poder entender, né, realmente como que as coisas funcionam. Tem essa questão aí dessa angústia e essa perene angústia, gente, é uma questão até curiosa, né? Para as pessoas que passam bastante tempo de dificuldade financeira, conseguem um sucesso financeiro depois. A gente sabe, com muito mais esforço, com muito mais dedicação e tudo mais, essa angústia perene aí que ele fala, a gente se verifica hoje em dia muito, né, na psicologia, se verifica que essas pessoas, quando conseguem ascender financeiramente, elas começam a ter uma ansiedade que é gerada pelo pensamento de que se ela vai conseguir se manter com o sucesso financeiro, sabe? O medo de ter que voltar para a pobreza é tão grande que a pessoa, mesmo estando vencendo na vida, vamos dizer assim, vamos colocar esse tema, ela começa, ao invés de usufruir daquilo que ela tanto batalhou, ela começa a colocar um peso enorme em si mesma, por não saber, por colocar uma incerteza no futuro. Nossa, mas será que eu vou conseguir manter? Será que eu vou conseguir me manter assim? Será que eu vou voltar para a pobreza um dia? Janete, pode falar. Boa noite. Boa noite. Assim, é porque falam muito assim sobre a riqueza, né, sobre os bens, mas também eu penso assim, que eu gosto muito de pensar assim, que às vezes essa dúvida do futuro, que muitas vezes, né, por não entender ou não compreender essa dúvida e tem pessoas que se dizem ateu. Ateu não é por causa da riqueza, mas porque não vê a justiça, entendeu? Não vê que ali a vida é injusta com outros, porque não compreende que muitas vezes, né, a justiça vem além, vem em outra vida, né? Ou você está passando uma reparação, né? Ou você está ensinando, mas que às vezes assim que tem que compreender isso, aí fica essa dúvida de Deus, que não existe, que Deus jamais ia deixar acontecer isso, e aí tem pessoas que a gente vê que são ateus, mas não são pessoas más. Não quer dizer, aliás, tem muitas pessoas que se dizem ateus e são mais cristãos do que próprios que se dizem cristãos, que vivem, né? E às vezes não é só a riqueza, é porque fica vendo as injustiças, né? E querem essa coisa, como até Edna falou, imediata, a justiça né, que seja feita logo e aguardar um futuro, uma vida futura, elas ficam achando que isso é injusto.
E aí É. vem a ser duvidar, né, de Deus, que Deus não existe. Eu digo isso porque meu pai mesmo, e olhe que não meu pai é uma pessoa assim, é uma pessoa linda, e muito bondosa, generosa, muito justo. Não é porque meu pai, é porque eu fui criada e vi isso, né? E ele dizia não acreditar, porque ele dizia assim, não, Deus não ia jamais ver essas coisas e deixar acontecer. E eu, como era uma criança, não sabia explicar a ele. Eu só fui conversar com ele depois dos 15 anos que eu fui, claro, com certeza a ajuda de algum irmãozinho que já vinha dando algumas respostas, ele olhava para mim e depois disso, das conversas, aí ele começou a me abençoar. Mas antes disso ele só ficava rindo. A gente vê muitas vezes. Eu vi uma palestra esses tempos atrás, agora, de um padre, que ele fala sobre isso, sobre essa questão do ateu, que a maior parte, na verdade, que se posiciona como ateu, não tem um entendimento de como as coisas funcionam, né? Ele utiliza o termo que, na verdade, eles são magoados com Deus. Tem algum ponto, que aconteceu alguma injustiça, alguma coisa, que essa pessoa não consegue entender, porque analisa só pelo ponto da unicidade da encarnação aqui, não vê pelo ponto da pluralidade. Porque quando você coloca isso pelo ponto da pluralidade, você consegue entender melhor, ainda que não por completo, uma das características principais, que é a justiça de Deus. Deus é justo. Ele não é injusto, não é que ele permite essas injustiças, não existe essa questão de injustiçado, né, como a gente diz. Né? Existem injustiças? Sim, o ser humano, ele exerce o seu livre-arbítrio da forma com que ele bem entende. Isso vai gerar com que nós tenhamos tanto atitudes boas quanto atitudes ruins, mas todas elas, considerando a pluralidade das existências, elas todas vão ser aproveitadas, e o proveito é para nós mesmos. Quando a gente não colhe os frutos daquilo que é bom que a gente fez, a gente aprende com aquilo que é mal que a gente fez. Né? Então, ao colocar esse novo enfoque, que é justamente, gente, não está fugindo do tema, tá? É um ponto de vista. Ao se colocar sobre esse ponto de vista, muitas das vezes essas pessoas conseguem entender que aquilo que impedia dela, por um raciocínio lógico, acreditar em Deus, porque é ilógico realmente. Como que você acredita num Deus justo e uma criança nasce, tem uma doença que faz ela passar por imensa dificuldade ali e morre logo em seguida, sem poder usufruir da vida que lhe foi dada? Né? Como que a gente explica isso pelo ponto da unicidade? E aí, por um raciocínio lógico, e considerando só uma existência, obviamente que esse ser humano, se ele tiver um pouquinho de consenso, ele vai chegar numa conclusão de que Deus não pode existir nessa realidade aí. Mas é por quê? Porque falta a chave para se compreender essa situação. Qual que é a chave para se compreender essa situação? A pluralidade das existências. O Espiritismo vem justamente colocar luz sobre esses pontos que antes eram obscuros, né? Então, justamente colocando esse ponto de vista de onde a gente considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo que o rodeia. Por quê? Porque é só isso que a gente consegue enxergar, é só isso que a gente consegue entender. Então, tudo que a gente vê de tangível e material aqui, a gente considera que seja tudo que exista. E isso gera uma confusão na gente. Não, mas se isso aqui é tudo, mas e tal situação? Porque aí a gente já começa com um raciocínio que vai ser contraditório, porque nenhum de nós nasce nas mesmas condições, nas exatas mesmas condições que o outro. Então, nós temos pontos de partidas diferentes na nossa corrida encarnatória aqui. E nós não nascemos todos com as mesmas condições físicas, financeiras, geográficas. Porque muitas vezes a condição geográfica também a qual eu me refiro é que dependendo de onde você vai nascer, você vai ter mais dificuldade ou mais facilidade de se desenvolver. Dependendo da família em que você nascer, você vai ter mais acesso a conhecimento, a cultura, em detrimento de uma outra família que
passa muitas vezes por uma pobreza extrema e o único foco ali daquela criança é sobreviver, é conseguir o básico, e ainda assim com muita dificuldade, certo? Então, ele vai nos dizer justamente sobre isso, aquele mal que nos atinge, como o bem que toca aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Por quê? Porque só vê aquilo, acha que aquilo é tudo, né? Então, isso gera uma comparação, que a gente estava dizendo, que a Edina bem colocou ali, a Janete, com relação a essa comparação aí, né? A Edina falou também das redes sociais. Então, isso vai gerar uma comparação. Essa comparação, gente, sempre ela é prejudicial. A gente tem que ver essa questão. E eu toco muito nesse ponto, porque são coisas novas para nós, para a nossa geração, e a gente tem que ter muito cuidado. Esse ponto das redes sociais, a gente tem que ter muito cuidado, tá? De não fazer essa comparação, de não achar que a real vida da pessoa é aquela que ela posta, assim como a nossa, a pessoa tem dificuldade, todo mundo tem. Todo mundo tem obstáculos e provas. Aquilo que a gente posta é só o espetáculo, os bastidores ninguém fica postando. É raro. Então, não fazer essas comparações, não achar que a vida do outro é perfeita e que a nossa é uma porcaria, né? Isso aí já é um primeiro ponto. Certo? Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Mais uma vez, ponto de vista. E aqui ele vai utilizar aí a analogia do ponto de vista de visão mesmo, de alcance de visão. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, tudo você vai ver do mesmo tamanho. Você está numa cidade grande ali, no meio dela, você vai ver tudo grande. Certo? Suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o ponto de vista. Vocês já viram quando a gente está chegando em uma cidade de cima, que nem aqui de Ribeirão, quando a gente está chegando aqui, de qualquer lado que você chegar, a cidade vai estar embaixo, né? Porque a cidade é num buraco. Então, quando você vê de lá de cima assim, é tudo lindo, porque é tudo pequenininho. Aí você entra na cidade, você começa a ver os defeitos, né? Eles começam a ver os buracos na rua, sujeira, lixo. Então, de lá de cima, você vai ver tudo por um outro ponto de vista. Um ponto de vista onde tudo você vai ver ali vai ser pequeno. Os prédios, os parques, você vai ver tudo coisinha pequenininha. Aí, quando você chega lá, perto, né? Aí você tem um outro ponto de vista, aí tudo parece grande, né? Então, é justamente isso. O que é que o suba ele a uma montanha? Quando a gente vê de cima da vida espiritual, a gente vê que a nossa encarnação aqui ela é uma passagem, inclusive uma passagem pequena. Por isso que não faz sentido, gente, aquela visão que se tem de céu, inferno e purgatório, né? Porque vai contrapor de novo com uma das qualidades essenciais de Deus, que é a justiça, que é o fato de ser justo. Seria justo para um espírito, porque a gente não tem nem como considerar qual que é a fração e o percentual da nossa vida, considerando uma encarnação só. Por quê? Porque se a gente for comparar com a eternidade, esse percentual ele some. Então, vocês acreditam que um Deus, que é nosso Pai, que é justo, ele vai pegar uma encarnação nossa, vamos colocar aí 100 anos perante a eternidade, é 1 minuto, vamos dizer. E vai nos julgar ao céu ou ao inferno eternos de acordo com aquilo que a gente fez apenas nesses 100 anos de encarnação aqui. Isso não satisfaz mais o nosso raciocínio enquanto seres humanos, né? A gente já tem condições de entender mais profundamente e um pouco melhor essas questões. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco tempo conservará. Esse ponto aqui é importantíssimo, né? Se a gente começa a ter essa visão da vida espiritual, a gente para de achar que a gente é. A gente começa a entender a realidade de que nós estamos. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu detenho tal cargo, eu detenho tal tipo de poder, eu mando, eu desmando. A gente vê muito isso.
o ego subindo a cabeça do ser humano por conta de coisas extremamente efêmeras. Que quando você olha assim, você fala, nossa, olha lá, a pessoa se perdendo nisso, achando que essa vida aqui é tudo, e quando, na verdade, né, é uma fração ínfima enquanto espíritos imortais. É que todos nós estamos aqui, na verdade, como espíritos imperfeitos, em busca de um melhoramento. Em diversas áreas, de diversas provas diferentes que a gente vai ter que passar, mas todos estamos na mesma condição de crianças que estão numa escola para aprender. Aqui, a Terra, ele é um planeta que é uma escola onde nós estamos tendo essa oportunidade de estarmos matriculados aqui para levar algum ensinamento de bom. Pode falar, Mãe. Lembrando sempre, né, eu falo assim da minha autoanálise, da forma com que eu tenho pensado, que estamos experienciando, né, na Terra, dentro daquele do nosso plano reencarnatório, vai acontecer aquilo que a gente mais precisa, então aquilo que mais te pega, que você tem mais dificuldade. Quando eu olho para mim, eu vejo, falo, Maria Aparecida, essa dificuldade que você tem. Então, é nisso que você tem que trabalhar. Essa modificação para você é ali que é o ponto. Porque muitas vezes eu pensava, mas onde que eu tenho que trabalhar, né? Aí, quando você começa a fazer essa observação, essa autoanálise de você mesmo, como você é, porque conhece-te a ti mesmo, né? Igual eu falei numa certa passagem, que a gente conhece muito os outros, porque o fulano é assim, o ciclano é assim, o Bertano também, mas e nós? Como nós somos? Como nós nos apresentamos diante do outro, né? E agora você falava do eu sou, eu falo, eu posso. Você fala e pode até quando? Até quando Deus fala basta para você. Porque você pode perder a sua fala, tudo isso que tem aqui é perecível, não é nosso. Né? São empréstimos divinos na vida da gente, por mais dinheiro que você pega, que você tenha, né? O exemplo da família Matarazzo, que foi uma potência na época dos meus 10, 15 anos aí, só se falava nesse Matarazzo. Hoje, você não ouve nem falar, cadê a posição social, porque eles mandavam e desmandavam, cadê? Então, não é o eu. Então, a gente tem que diminuir esse eu, né? Trabalhar, eu estou falando de mim, estou tentando, lutando, a minha luta diária é diminuir o meu eu, e quando você vai diminuindo o seu eu, você vai deixando o Cristo, né, crescer em você. Então, que o seu eu diminua e que o Cristo viva em você, que ele resplandeça em você. É uma partícula, é uma coisinha muito mínima e sutil esse trabalho. É um trabalho assim, de formiguinha, mas que a gente não pode desistir nessa mudança, nessa transformação moral da gente. Sim. E aqui, ó, essa frase seguinte aqui completa justamente o sentido do que você disse. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Ou seja, indivíduo, quanto mais importância ele dá para os bens daqui, menos fé ele tem na vida futura. Porque quando a gente começa a ter realmente fé na vida futura, aí ocorre um movimento inverso. Se a gente tem fé na vida futura, a gente sabe que as coisas daqui são efêmeras e nada vai adiantar a gente ficar colocando as nossas energias em angariar, em acumular bens aqui, em ser mais do que o outro, em exercer poder excessivamente, nada disso vai nos satisfazer mais. Por quê? Porque a gente sabe que a verdadeira vida é a vida futura, né? A vida do espírito. Então, o autor vai, inclusive, complementar. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia, tudo na Terra periclitaria, porquanto ninguém mais seria ocupar com as coisas terrenas. O que ele está querendo dizer? Aquilo que eu resumi para a gente no início, antes da gente começar aqui o nosso estudo. Né? Ele está nos chamando a atenção para uma coisa, mas se todo mundo, então, pensar somente na vida futura, como que vai ser o exercício da vida terrena aqui? Né? Porque aí ninguém mais vai se preocupar em nada da vida terrestre aqui, da nossa vida aqui na Terra, da nossa encarnação. Mas ele mesmo ele vai responder essa questão aqui. Pode falar, Edina. Não, termine logo, então.
Eu quis já abrir a palavra para você, que eu falei, senão eu vou dar um spoiler aqui e já falar. Mas Não, porque basicamente... eu ia falar mais assim, na questão assim, da fé, como é importante, porque a fé, ela vai, como se diz, se manifestar quando a gente também faz as melhores escolhas, né? Quando a gente já está mais consciente realmente do que a gente quer. E, e eu gosto de uma comparação que eu acho que é Emmanuel que faz, quando ele fala que é assim, que a eletricidade, né? A energia para chegar na nossa casa, a lâmpada se acender, então ela precisa dos fios condutores que vem lá de uma usina, né? Da força, né? Que vem essa força, chega através desses fios, né? E a gente tem a eletricidade, né? A iluminação. Então, do mesmo jeito, como se diz, comparando, né, essa usina com a divindade. Então, para poder chegar até nós, então a gente precisa desses fios condutores, e um desses fios realmente a fé, essa construção, essa força que a gente tem na alma, que a gente tem que realmente desenvolver para que a gente possa, né, como se diz, acreditar, né, como se diz, ter esse preparo para a vida futura, mas também sabendo que é no presente onde a gente tem que fazer o nosso plantio para lá na frente a gente colher, né? Na vida Sim. futura a gente colher, como se, ou tão nessa, né? Mas que a gente faça as melhores escolhas. Sim. Pode falar. É, É a minha Javeriton o seu nome? Javérito, exatamente. Pronunciou certinho. Tá me ouvindo bem? Consegue me ouvir bem? Sim, sim. Tá. A minha dúvida era mais se é possível, né, você ter esse pensamento, se a gente tem algum caso, documentado algum, de que alguma pessoa ela só pensou lá no futuro. Eu estou perguntando isso porque, na minha visão, ainda muito terrestre, a colega falou a Edina falou aí da questão da fé, mas é aquele assim, é aquele acreditar, né? Tipo assim, é mais uma esperança do que uma certeza. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é tipo assim, Sim. não, beleza, vamos trabalhar para o que, para trabalhar para a ideia de futuro, para a minha vida eterna e tal. Porém, sei lá, eu não tenho 100% de certeza, né? De, assim como eu aperto o interruptor e a lâmpada acende, de que realmente a vida lá do outro lado, ela, sei lá, é real. Não sei se tem alguma pessoa, se tem algum exemplo de alguém que viveu só para o futuro. Então, no nosso ponto evolutivo aqui, não. Por quê? Porque enquanto nós temos a nossa fé, ao mesmo tempo nós temos que lidar com as nossas necessidades materiais. Então, a gente não consegue somente pela fé nos alimentar, ter uma moradia, ter um meio de transporte, enfim, ter uma vida pelo menos com o básico aqui, né? A gente consegue, sim, e assim, quem consegue dedicar um percentual um pouco maior a essa vida espiritual, porque tem uma fé um pouquinho maior que a nossa, já se destaca muito. E aí a gente vai falar de Chico Xavier, a gente vai falar de São Francisco de Assis, a gente vai falar de Madre Teresa, a gente pode falar de Gandhi, entendeu? Eles conseguem ter um pouquinho mais de... Um pouquinho não, vamos colocar aí, né? Eles conseguem ter bem mais do que a nós essa fé desenvolvida e se dedicar em um percentual maior à vida espiritual. Mas você vê que eles não abandonam a vida material. Todos eles trabalham, se dedicam, têm que lidar com as questões materiais aqui da Terra também. Então, nada disso faz com que eles consigam se dedicar ainda, principalmente no nosso estado evolutivo, somente às coisas da fé. Por quê? Porque nós ainda reencarnamos. E ao reencarnar, porque nós não somos espíritos puros ainda, ao reencarnar, nos é dado a bênção e a dádiva do esquecimento. Justamente para isso, para que a gente, ao mesmo tempo, tenha que lidar com as questões do espírito e as provas da vida material.
Então, uma complementa a outra. E ali ele vai dizer justamente isso. A gente consegue terminar ainda esse parágrafo aqui. Ó. Ele vai dar a resposta. Não, né? Não Agora, acontece isso. viu, Wellington? Eu Pode vejo o falar, seguinte, Beto. Chico, como você citou o Chico aí, eu estava pensando nele. A diferença é que o Chico, uma das diferenças, né? É que Chico era tudo na sua medida, sem exagero. Ele não quis Equilíbrio, acumular né? bens. Ele não quis acumular bens como 99,9% da população querem. Uhum. Porque Chico tem uma evolução tão grande que ele sabe que isso são coisas terrenas que não vai ter serventia nenhuma depois que ele partir para a próxima. É isso que a gente precisa ter essa consciência. Para que eu quero adquirir tanta coisa? Para quê? Se na próxima vida eu não vou, se quando eu partir dessa eu não vou levar nada. Então tem que ser tudo na medida. Eu preciso trabalhar sim. Por que eu preciso? Porque eu preciso me alimentar, porque eu preciso pagar minhas contas por causa disso. Por isso que porque se a gente não precisasse fazer essas coisas, ninguém trabalhava. Sim. Entendeu? Então, assim, Chico era na medida. Ele tinha o básico dele, tinha uma vida simples, tinha a alimentação dele, como todo pessoa simples tem, e passou essa vida dedicando a vida mais ao próximo do que a própria ele próprio, entendeu? Sim. E É ele o que não tinha o acontece hoje. O trabalho que todo acontece muito hoje é o espiritual e o pessoal que material, né? é muito materialista, gosta de acumular coisas. Agora, a pessoa, quando acumular várias coisas, ele devia se perguntar: para que eu quero isso mesmo? Porque depois Mas que a mas é pessoa aí que quer se tanto perde. determinada coisa, que depois que compra, aquela coisa com pouco tempo já não tem mais aquele, vamos dizer, aquele tesão que ele tinha em comprar, em possuir. Sim. Ele começa a entender que aquilo ali não era coisa que do outro mundo que ele tanto sonhava ter. É essa a visão que eu tenho, entendeu? Então, acho que Chico era tão evoluído que ele disse: não, eu vou viver a minha vida, uma vida simples, dedicar aos meus irmãos, como ele dedicou a todo mundo. E no final, ele teve a vida dele, a partida dele muito linda, né, que a gente viu aí, e não levou nada, amigo. E vai ficar na história pro resto da vida. Levou o bem que ele fez, né? E assim, tinha o trabalho dele espiritual, que foi um trabalho imenso, mas, ao mesmo tempo, tinha o trabalho dele material, ele era funcionário público, ele passou em concurso, ele até a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? A gente fica variando muito entre isso. E aí ele tinha o trabalho dele material também, então ele realizava as coisas com equilíbrio, né? Ele se dedicava ele tinha um imenso trabalho espiritual que ele realizava, mas ele não faltava ao trabalho dele material para poder realizar esse Exatamente. trabalho. Exatamente, para o trabalho material que ele tinha, exatamente para ele se manter, Se né, manter por si próprio, né? no básico, entendeu? Não era exagero. Isso. Não Sem era exagero. como pessoas que têm 4, 5 empregos, morre doente e no final não fez nada na vida. Pô, a sua mãe falou aí de alguns exemplos, eu estava me lembrando de Schumacher. Acaba podre de rico, está doente numa cama, vegetando, não tem dinheiro no mundo que consiga fazer ele levantar da cama mais. Conseguiu Acumulou bastante, tanta coisa, no final está vegetando, entendeu? Aí, não pode usufruir de nada. exatamente. É como ela disse, a gente pode a qualquer momento perder uma voz, perder a visão, deixar de andar, e você vai lá, eu tenho tanto dinheiro, não posso comprar um olho para botar aqui para me ver de novo. Eu não posso comprar 2 pernas para me andar como eu andava antes. Eu sei que a tecnologia hoje já faz a pessoa andar, mas não é a mesma coisa. Não. Exatamente. O que o autor vai nos dizer sobre isso ali? E por que não pararia a vida material, ainda que as pessoas se dedicassem mais à vida espiritual? Porque nós, como os homens, nós instintivamente procuramos o nosso bem-estar. E, embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou menos mal que lhe seja possível. E aqui eu vou fazer um destaque, gente. Instintivamente, nos remete novamente ao quê? Providência divina. Né? Se nós temos esse instinto, de alguma serventia, né, ele tem. Então, por que nós, instintivamente, nós procuramos o nosso bem-estar? Porque nós viemos com esse instinto justamente para procurar evoluir. Se a gente não procurasse instintivamente esse bem-estar, nós não procuraríamos melhoria. Então, iria ter muito pouco ou quase nada de evolução tecnológica em área de saúde, em tudo. Haveria pouca
evolução. Por quê? Porque nós temos um instinto que é da providência divina de procurar o nosso bem-estar. Tá? E aí, mais uma vez, contrapondo aqui ao texto aqui que a gente vai ver no nosso próximo estudo. Ó. Deus, por consequente, não condena os gozos terrenos. Ele condena o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Então, mesmo aquela pessoa que acumula riquezas, ele pode ser uma pessoa que acumula, ele consegue gerar bastante riqueza, vamos dizer assim, mas ele utiliza isso da forma que todos deveriam fazer, sabendo que o dinheiro é somente mais uma ferramenta. A gente tem que fazer o gozo das coisas terrenas aqui, e se a gente conseguir ainda com esse dinheiro utilizar isso para melhorar o bem-estar do próximo, pronto, perfeito. Pode falar. A minha dúvida é que você falou assim, que a gente precisa, que existe essa ânsia pelo bem-estar, ânsia não, existe essa busca pelo bem-estar. De ter, de possuir, né? Não, você falou que a gente sente essa necessidade de procurar o nosso próprio bem-estar, não é isso? Sim, sim. E aí você citou os exemplos de que se não houvesse isso, não haveriam o avanço tecnológico, etc. Correto? Sim. A gente está aqui nesse mundo de provas e expiações, e o nosso objetivo ele é melhorar tanto moralmente como intelectualmente. Essa afirmação está correta? É assim mesmo Sim. que a doutrina acredita? Se a gente... Então nós só seríamos considerados um povo evoluído, uma raça evoluída, sei lá, espíritos evoluídos, a partir do momento em que o nosso globo ele evoluir tanto moralmente como tecnologicamente, como, né, ou seja, quando não houverem mais grupos tribais, por exemplo, isso é correto? De certa forma, sim, depende do ponto que você imaginar, mas assim, os grupos tribais que você diz, é de que tipo de grupo tribal? Porque se a gente for se referir, por exemplo, a indígena, não, porque aquela pessoa ali, ela vai ter acesso às coisas boas da tecnologia, mas ele pode fazer isso sem perder os traços culturais, entende? Ele pode realizar isso aí sem perder a essência. Eu me refiro a... Pronto, existe uma ilha, né, lá no Oriente. Não sei exatamente onde é essa ilha, mas ela, inclusive, é considerada um dos locais mais perigosos do mundo, em que é proibido que as pessoas vão lá. E existe um grupo tribal lá que ele é intocável. Nunca foi possível fazer nenhum tipo de comunicação com eles. Ainda é um grupo que usam lanças e flechas e são extremamente hostis com qualquer tipo de pessoa. Então, assim, naquele grupo especificamente, naquela tribo, não existe nada de tecnológico, não tem nenhum tipo de tecnologia, ou até onde a gente sabe, até pelo menos até onde eu imagino, não existe ali uma evolução científica. Eles não sabem como é que se cura uma doença, não sabem o que são germes, e então é desse tipo de avanço tecnológico que eu estou me referindo. Sim, mas aí tem uma questão. Aqui na Terra e nos outros orbes também, para que haja uma evolução, para que haja prova, existem espíritos em diferentes estágios evolutivos. Então, esses irmãos que nascem lá, eles precisam lidar com alguma dessas questões em que, nascendo lá, eles vão ter contato com isso e vão conseguir evoluir. Vamos dizer que lá, por eu saber que eu sei a qual tribo você se refere, e por saber que eles são violentos com quem tenta entrar, e inclusive tem pouquíssimos estudos sobre essa cultura lá, por conta disso não se consegue entrar, não se consegue ter contato, eles ameaçam, eles têm os arcos de flash lá, então as pessoas ficam com medo, inclusive, deles matarem. Não sei se tem registro, mas acredito que eles já tenham matado gente que tentou entrar lá. Então eles ficam meio que isolados ali da cultura global que a gente tem hoje em dia. Isso vai deixar de existir? Vai. De uma forma ou de outra vai, porque eles não vão conseguir ficar isolados assim por tanto tempo. Por quê?
ainda que o ponto deles usarem a violência para impedir de alguém entrar é porque eles têm um pouquinho de consciência que, juntamente com um homem que é diferente daquele que não nasceu na tribo, vamos colocar o homem branco entrar ali, pode trazer doenças com as quais eles não saibam lidar, porque as que eles têm lá, eles conseguem controlar, por isso que ainda não dizimou aquela população, mas pode, como eles estão numa ilha, acontecer um desastre natural, alguma coisa assim, e realmente dizimar aquela população. Se ainda existe, e há providência divina nisso ainda, esses espíritos, eles estão encarnando ali para lidar com as questões aí daquele estágio evolutivo deles, entendeu? Quando não houver mais essa necessidade, eles vão encarnando em diversos outros pontos do orbe aí, assim como a gente, né? A gente está aqui no Brasil hoje, mas a gente já pode ter nascido em outra encarnação na África, na Europa, e ter que lidar com diversas situações, tanto de opulência quanto de pobreza, enfim, essas coisas tendem a evoluir. Esses grupos que vivem mais primitivos, com relação ao desenvolvimento intelectual, vai acontecer e vai chegar ao ponto, pode demorar mais ou menos tempo, mas eles vão evoluir, né? Ou eles vão se socializar, ou vai acontecer isso que eu falei. Pode acontecer daquele povo ficar tão ali, a par da sociedade, tão excluído ali da sociedade, que vai chegar um ponto que algo externo pode vir a dizimar aquela população e esses espíritos vão ser alocados em outros lugares. Edina, pode falar que você tinha levantado a mão já? Sim. Não, você falou muito bem, né? O seu raciocínio aí, tu estava pensando assim como você, porque assim, na matéria, né, quando a gente está encarnado, então a gente realmente é misturado o espírito de diversas ordens de aprendizado, né, como você diz, aprendizando um com o outro, mas aí a gente sabe que cada um tem o seu nível, né, de crescimento. Então, assim, a sociedade, ela é um lar coletivo, como Emmanuel fala, é um lar coletivo. E nesse lar, cada um tem a sua individualidade, né, do seu grau de evolução. Né? Então, assim, seria mais puxando aí para isso mesmo. Né? Sim. Então, assim, tem, mesmo que esteja as tribos, mas ela continua, a sociedade em si, a raça humana, ela continua, assim, evoluindo. Embora porque a gente sabe que só nas faixas lá, espiritual é que essas faixas ela é segmentada, onde tem só espíritos superiores, né? Então, assim, mesmo numa sociedade mais, como se diz, a gente chama de provas e expiações, tem os de regeneração, tem os mundos felizes, né? Mas sempre tem aqueles graus onde cada um tem mais superior, outros menos, mas assim, mas aquela igualdade constante, assim, eu acho que só no espírito, assim, bem evoluído mesmo, que é segmentado por faixa, que é no mundo espiritual. Mas, enquanto encarnado, sempre a gente vai ter essa diversidade. Sim. Pode falar, Então, Roberto. Então, para concluir a minha dúvida, só para garantir que eu entendi corretamente, falando de maneira individual, eu só vou conseguir me considerar, ou então eu sou, sei lá, não sei qual é o termo correto de usar, mas eu só serei um espírito evoluído quando eu tiver evoluído tanto moralmente quanto. Eita, qual é a outra palavra agora? Intelectualmente. Intelectualmente. É isso? Isso. Só que assim, É uma construção, primeiramente é intelectualmente, né? É porque a gente desenvolve primeiro a parte intelectual para poder abrir a mente para desenvolver a parte espiritual. São as duas asas de crescimento do espírito. Agora, assim, você vai evoluindo, como se diz, gradativamente. Né? Então, mesmo que você reencarna, você vem com suas virtudes, vem com aquilo que você precisa, com isso que você precisa melhorar, mas quando você sair daqui, com certeza, se você trabalhou, porque a gente sabe que tem um trabalho, ação que ela transforma só, como se diz, o ambiente, mas tem um trabalho de serviço, que é onde você vai crescer
intimamente, espiritualmente. Então, nesse trabalho que você faz dentro de você, então, com certeza, você está evoluindo, né? Você está crescendo, está saindo mais com mais virtude, com mais recursos espirituais. Noutra encarnação, você já vai crescer mais, já vai evoluir mais, mas com certeza está sempre evoluindo, né? Às vezes a gente estaciona, mas a tendência é evoluir. A gente estaciona por teimosia nossa mesmo, né? Por exercício nosso do livre-arbítrio. Mas, geralmente, Jardel, então, o que acontece, e o Livro dos Espíritos explica bem isso, nós precisamos ter um certo desenvolvimento intelectual para a gente poder entender algumas coisas relacionadas à fé, porque não é algo simples, né? A gente falar de fé, a gente falar de mundo espiritual, como que funcionam essas trocas de energia, a pluralidade das existências, não são conceitos simples do cérebro humano captar. Então, a gente tem que desenvolver ao menos um pouco a nossa intelectualidade. Ela sempre desenvolve, o Livro dos Espíritos vai falar bastante disso. Ela sempre desenvolve, o Espírito sempre desenvolve a parte intelectual primeiro, para depois lidar com a parte moral. Que é o que a gente vê hoje em dia, a nossa sociedade, como o nosso planeta está numa fase de transição de planeta de provas e expiações para planeta regenerado, para mundo regenerado, a gente vai ver bastante isso. Na parte intelectual, na parte tecnológica, nós vamos alcançar ali um ápice, não que seja o auge, né, de tudo, mas é um ápice que aí nos permite ter uma sociedade desenvolvida a ponto de nos sobrar mais tempo para sermos humanos, para lidar com as questões sociais, que eu digo, de relação entre as pessoas, e aí a gente vai achar essas dificuldades, vai sofrer algumas coisas, bastante provas aí por conta disso, e vai se ver tendo que lidar de frente com a questão moral, vamos ter que desenvolver a questão moral para continuar essa caminhada evolutiva. E isso, inclusive, Chico fala bastante, no Pinga Fogo ele diz que um dos pontos que a gente pode considerar como indubitável de que o planeta passa por uma transição planetária é a questão do adoecimento da mente humana, da questão psicológica. E hoje nós estamos bem no auge disso, né? Nós temos as questões que os seres humanos atuais mais desenvolvem doenças são relacionadas à mente, ao psicológico. Então, por que hoje em dia você vai ver aí quais os medicamentos que mais vendem? É ansiolítico e antidepressivo. Né? É o que mais afeta a população. Mas por quê? Aí o pessoal fala, antigamente não tinha esse tempo, né, para ficar pensando nisso. Mas realmente, se você está batalhando ali pela sua vida, se você está trabalhando 14, 15 horas por dia, 16 horas por dia para conseguir somente o seu sustento, você não vai estar focado no que o outro pensa de você. Como que eu me posiciono dentro dessa sociedade? Hoje nós temos tempo para pensar sobre isso, e isso é necessário para que nós possamos continuar essa caminhada evolutiva aí na questão moral, para poder lidar com o outro. E a gente faz sempre o movimento inverso, né? Nesse comecinho de evolução aí, a gente sempre faz esse movimento inverso, e aí a gente passa por diversas provas para a gente entrar nos trilhos de novo. Qual que é o movimento inverso que se observa hoje? A maior parte das pessoas quer viver sozinho e isolado. Por quê? É muito menos difícil, né? É muito mais difícil ter que lidar com um outro. Se você para perguntar para as pessoas aí, nossa, principalmente para a geração jovem de agora, né? A geração jovem de agora, o que eles querem? Morar sozinhos. Ninguém almeja mais ter um casamento com outra pessoa, tal. Não, a gente quer morar sozinho. Mas por quê? Porque se descobriu que é muito mais fácil, mas isso vai gerar questões internas que vão se manifestar no nosso corpo físico aqui, e aí a gente vai ter que correr atrás de procurar a solução para isso. Isso é um empurrãozinho da natureza para a gente evoluir na questão moral. E, gente, hoje nós passamos um pouquinho do nosso tempo aqui já. Já deu 8h40 aqui. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Por mais que a nossa discussão esteja muito proveitosa hoje, muito boa, mas a gente continua nesse ponto aqui. Ó. A gente está no item 5 ainda, tá? No capítulo 2, e aí a gente vai continuar nesse parágrafo aqui. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo da mão, não a retire para não se picar.
Tá? E aí a gente pode entrar nesse debate de novo no próximo estudo nosso e continuar nesse ponto, tá? Mas gostei muito da participação de vocês hoje. É uma questão, essa questão entre contrapor vida material e vida espiritual, ela tem realmente que gerar muita dúvida na gente. Por quê? Porque a gente não entende. Isso eu falo por mim. Gera muita dúvida essa questão, principalmente de como lidar com as questões materiais aqui, acúmulo de riqueza, de dinheiro. Por quê? Se a gente analisar aí o nosso passado, nós vimos de uma cultura onde se pregava que a riqueza é má. Né? Isso não estou falando só de geração, gente. Estou falando de séculos e séculos se pregando isso. Por quê? Por interpretação da fala de Jesus, de que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Né? E aí a gente pega e muda essa interpretação aí para colocar a culpa na riqueza. A riqueza é só um instrumento, gente. O uso que a gente fizer dessa riqueza que vai ser levado em conta. Por quê? Sempre pensa o seguinte, aquilo que vai fazer com que a gente colhe os frutos é o exercício do livre-arbítrio, em todas as situações, no geral. Né? Então, o nosso exercício do livre-arbítrio diante de tal ou tal situação é que vai fazer com que a gente colha os benefícios. E é por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Para exercer ele, ainda que fazendo escolhas erradas. Mas a gente tem ele justamente para exercer, para a gente poder colher o ônus ou o bônus das escolhas que a gente faz. O Javeca está mandando aqui, desculpe por interromper tanto, é que fazem apenas alguns meses que comecei a frequentar o centro e aprender sobre a doutrina. Tudo para mim é muito interessante e gera muitas dúvidas. Aqui, você pode interromper o tanto que quiser, até porque o nosso estudo aqui, a gente fala muito sobre isso, né? Não é, a questão nossa não é começar o estudo e terminar ele logo. É ficar justamente esclarecendo as coisas, as dúvidas que vão surgindo, porque não é para você que a gente está esclarecendo, é para nós todos. Essas questões que você coloca esclarecem para mim e esclarecem para todo mundo que está aqui. Então, é extremamente importante realmente fazer esses questionamentos. E a gente está aqui para isso, né? Para fazer um estudo aprofundado. Então, até te agradeço aí pelas questões e tal, e vamos continuar participando aí. Seja muito bem-vindo ao nosso grupo e continue vindo aqui, que você vai contribuir muito com o nosso estudo, eu tenho certeza. Mãe, você pode fazer a nossa prece de encerramento? Sim, antes eu quero dar boas-vindas também ao nosso irmãozinho Javériton, falar para ele, acalma o seu coraçãozinho, né? Eu sei dessa ansiedade, porque você chegou agora para esse conhecimento, então aquele véu, aquelas escamas dos seus olhos estão caindo, mas tudo é a seu tempo, meu irmão. Né? E você pode entrar aí e pegar qualquer um de nós aí, eu estou aberta, eu creio que meu filho, todo mundo, se você tiver dúvida, fazer pergunta, né? Chamar a gente no privado, estamos à sua disposição, porque todos nós passamos por isso um dia. E nós sabemos muito bem o que está acontecendo com você. E estamos imensamente felizes, nosso coração está transbordando de alegria por tê-lo juntamente conosco nessa noite. É uma bênção que você esteja aqui. Nossa, é uma bênção mesmo. Para você, a Bíblia, ela diz, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, isso daí é a definição de fé. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora, vamos todos elevar os nossos pensamentos aos céus, né? Continuar nessa harmonia que a gente está espiritualmente e agradecermos ao nosso bom e amado Mestre Jesus por esses instantes tão preciosos na tua presença. Pai divino, nesse instante, Pai de amor, eu quero te agradecer por essa oportunidade tão maravilhosa, tão gloriosa, em que os nossos corações estão transbordando de alegria do teu Espírito, por sentirmos a tua presença, essa luz, essa fagulha do teu amor divino, que penetrou em nossos corações, que está percorrendo por todos os nossos vasos sanguíneos e fazendo essa transmutação celular, mudando os nossos pensamentos, transformando as nossas energias. Oh, Pai, gratidão, Pai querido e amado, por esses instantes na tua presença. Gratidão pela presença de mais esse teu filho, que tem se achegado à nossa pequena família espiritual, pois está crescendo a cada dia. Obrigada, Pai de amor, que nesse instante, Senhor Jesus,
o teu amor e a tua luz possa adentrar dentro de cada lar, dentro de cada coração, no mais profundo das nossas almas, pois tu nos conheces, Senhor, antes mesmo de sermos gerados, ó Pai. Dai-nos a tua graça, a benevolência do teu amor sublime, Jesus, diante da nossa pequenez, de toda a nossa insignificância, Senhor. Nós te pedimos que a tua bondade, a tua misericórdia continua, Senhor, estendendo as tuas mãos e nos amparando nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Pai, que durante o repouso do sono possamos ser levados, Jesus querido, para hospitais espirituais, para palestras, para que possamos continuar esse aprendizado, Senhor Jesus. E aqueles que estiverem necessitados, que possam ser levados para os hospitais espirituais. Cura, Senhor, aqueles que forem de cura. E os nossos irmãozinhos que estão partindo, regressando para a pátria espiritual, que possam ser envolvidos pelo teu abraço fraterno, que possam sentir a certeza da tua presença e a tua mão amiga indicar o caminho sempre, Pai. As nossas crianças, abençoando cada uma, Jesus, nos orfanatos, os trabalhadores dos orfanatos, colocando muito amor, muito carinho, muita paciência no cuidado desses pequenos, Senhor. Os nossos irmãos de rua, que se sintam abraçados nesse momento, envolvidos no teu manto de amor, Senhor Jesus. Pois um dia essa vida também passará para eles, e eles irão te encontrar no porvir, Jesus, e terminar essa prova, essa expiação que um dia escolheram, ou então que tiveram a necessidade de passar por elas, os nossos irmãos nos presídios. Oh, meu Pai, que a tua luz e o teu amor possam alcançar a cada um, Jesus querido. Senhor, os nossos irmãos que estão voltando para essa pátria de experiência, e aqueles que estão partindo, que todos possam ser envolvidos pelo teu amor. Abençoa, Jesus, o nosso planeta azul, as nossas florestas, os mares e os ares, a natureza de uma forma geral. Que a tua mão bendita continue estendida, Jesus, eu te peço, eu te rogo e te agradeço no nome santo e amado do seu Filho Jesus. Que assim seja, meu bom Jesus, que assim seja. Que assim Que assim seja. seja.